Muito boa tarde a todos, queridos amigos. Para mim, voltar, não é, a esse evento, nessa cidade tão acolhedora e querida como Foz do Iguaçu, e nesse quarto encontro nacional da Magistratura do Trabalho e segundo encontro internacional, que já está virando uma efeméride, não é? É um evento de nível internacional que já faz parte do registro da nossa história sobre a questão tão importante que é, de fato, a magistratura do trabalho e a seriedade deste evento no país. E o nosso tema é fundamentos e evolução do sistema de precedentes no Brasil e na Justiça do Trabalho. Desafios e críticas à aplicação do sistema de precedentes na Justiça do Trabalho e o futuro do sistema de precedentes na Justiça do Trabalho. O mundo mudou, o judiciário mudou e a cobrança ao judiciário ela é secular, se não dizer milenar. A cobrança no sentido de que é preciso que o judiciário entregue à sociedade uma prestação jurisdicional que tenha autoridade, coerência, estabilidade e, acima de tudo, previsibilidade. E isso se dá com a mudança e a transformação de se transformar os tribunais superiores responsáveis pela uniformização de jurisprudência no Brasil e no mundo, a atribuição e a competência para que eles possam se dedicar, de fato, a um sistema que traga esse equilíbrio, que traga essa segurança jurídica, de modo que toda e qualquer manifestação tenha autoridade com conteúdo qualificado e por isso obrigatório. E para isso é necessário que haja uma grande cognição no processo, para que profundamente e aprofundado possa celebrar exatamente algo que todos nós dizemos e fazemos questão de dizer, o diálogo social. Para que encontre o conteúdo do Victor Catterheim, não é, o sacerdote do século XIX e início do século XX, quando diz que o Estado é responsável por fazer o homem feliz. E essa responsabilidade do Estado precisa ser alcançada. E nós temos como palestrantes doutora Carolina Tupinambá, César Zucati Pritz e Cristiano Siqueira de Abreu e Lima e Ronaldo Ferreira Tolentino. Nós vamos começar, não é, pelas damas. E a doutora Carolina Tupinambá, da UERJ, da UFRJ, é sócia de Tupinambá Advogados. Advogada especializada em Direito do Trabalho e Previdência, mediadora certificada pela ICFML, mestre e doutora em Direito Processual pela UERJ, doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela USP, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra e pós-doutoranda em Liderança e Comportamento Organizacional pela Fundação Dom Cabral. Formação executiva, chefe Human Resources Officer pela Fundação Getúlio Vargas, conselheira certificada do curso de Conselheiros de Administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa, pós-graduada em Direito do Trabalho para a América Latina pela Universidade, bom, já perdi até pela Universidade de Milão, professora associada de Processo do Trabalho e Prática Trabalhista da UERJ, professora adjunta de Direito do Trabalho da Unirio, membro da Academia Brasileira, minha confreira, da Academia Brasileira de Direito, Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Centro de Estudos Avançados de Processo e da American Bar Association, autora de livros e artigos na área trabalhista. Conselheira da Confederação Nacional da Indústria, Conselho Temático de Assuntos Jurídicos, a quem eu tenho a alegria de tê-la como amiga e a quem concedo a palavra. Obrigado, hein?
Obrigada, boa tarde a todos. E realmente o que me distingue é a nossa amizade de tantos anos e estar aqui nesse painel com colegas tão distintos e presidido pelo ministro Aloysio, que foi realmente um rompedor de barreiras esse ano. Nós tivemos mais, praticamente 350, né, precedentes vinculantes no TST, já não era sem tempo. Então, um prazer enorme estar aqui. E na nossa fala combinamos que o meu pedaço diria respeito ao controle dos precedentes e a utilização prática, mais prática dos precedentes. A ideia, né, dessa padronização decisória, para que essa volúpia toda nesse assunto, eu acho que realmente foi o assunto de 2025, principalmente no Tribunal Superior do Trabalho. E me parece que são três as questões que justificam isso de forma muito natural. A gente saber o que vem pela frente. Espera aí que eu estou... Ter previsibilidade, quer dizer, eu hoje advogo no Rio, em São Paulo, em Brasília, às vezes em Minas Gerais, e alguns casos semelhantes que a gente não consegue explicar para o cliente porque que é exatamente o mesmo processo dá um resultado completamente diferente para um e para outro, dependendo da turma que cai no TST, ou dependendo da turma do TRT, ou pior ainda, dependendo do juiz, que um extingue liminarmente pedido, o outro já dá tutela provisória, e você não tem como ter nenhuma previsibilidade. Então, me parece que a primeira questão que se coloca é trazer um pouco de segurança jurídica, trazer, tudo bem que o direito é a interpretação de normas e sempre vai ter um desvio de interpretação. Mas não é possível que esse desvio afete tanto a vida das pessoas como acontece no tema, como acontece no judiciário brasileiro. Em relação ao tratamento igualitário, em relação, de fato, a gente também conseguir mais velocidade no volume de demandas. E aí, quando se fala de controle, o mais natural é a gente pensar nessa enxurrada de reclamações que são servis a trazer o judiciário. E às vezes o povo fala que que aqui a gente está, na verdade, se aproximando do sistema de common law. E isso é um pouco bobagem, porque o sistema de common law não é absolutamente nada parecido com o que a gente tem aqui de entendimento de precedente. E porque lá, quem, na verdade, tem o sistema de common law, os países anglo-saxões, tem o costume como uma das principais fontes e a aplicação, a lei em action, como se diz, como o protagonista do resultado do judiciário. No nosso, o que a gente tem, na verdade, agora, é o código, a Constituição, mas o código muito mais do que isso, determinando que a gente siga o precedente. Então, vai tirar o artigo 927 para ver se a gente vai seguir algum precedente. Então, não é da cultura do sistema judiciário brasileiro essa obediência toda a precedente. Então, não é que nós estamos nos aproximando do sistema do common law. Na verdade, agora a gente tem um código de processo que determina que alguns precedentes, alguns julgados número 1, sirvam para o julgamento número 2. É isso que está acontecendo. Que é tão doido no Brasil, é tão assim, distante do que é o sistema de precedente tal qual original, que na verdade não é nem tão precedente assim, é meio que pós-cedente. Porque no sistema de anglo-saxão, quer dizer, um caso Marbury versus Marbury, quem é que conversou? Quem é que teve audiência pública? Marbury, acabou. Depois que foram pegando essas decisões, que as decisões passaram a se inspirar nesse caso, a gente fala assim, poxa, esse caso serviu como precedente. Aqui no Brasil, não. Aqui a lei já avisa, esse caso vai ser um caso vinculante.
Então não é uma situação que naturalmente vai vindo com outras decisões inspirando. O caso 2 naturalmente se inspira no caso 1. Não. Quando vamos julgar o caso 1, a gente fala, ó, vamos julgar esse caso 1 e ele vai ser precedente. Então prepara que pode ter audiência pública, prepara que pode ter amicus curiae, prepara que a gente vai ter um aprofundamento, uma verticalização maior do contraditório. Então é outra pegada. E aí, dentro desse sistema, né, que é um pouco pós-cedente, que a gente já sabe que o precedente que vai vincular, ele vai vincular mesmo, não é surpresa para ninguém. Todo o sistema, né, que agora estão se chamando de Sistema Brasileiro de Precedente, SBP, que é terrível contra os insetos, mas só contra os insetos não, está sendo meio que contra todo mundo. E quais são os mecanismos de controle? E são vários. O relator pode, ele ganha poderes especiais para dar provimento, para negar seguimento ao recurso com base em precedente vinculante, ao que o 926 fala que seja precedente vinculante, o que seja decisão que vai servir de precedente. A questão de que existe uma preferência, né? É possível organizar as pautas em torno dos temas que vão falar de precedente. É cabível a ação rescisória. Meu Deus, quando você não teve a aplicação correta de um precedente, isso é absolutamente disruptivo no sistema processual brasileiro. Você rescindiu uma sentença porque ela não aplicou corretamente o parágrafo 5º do artigo da ação rescisória. A questão da reclamação, que é o que, né, a gente tem mais sentido na pele, essa emoção, digamos assim, eu vou falar mais um pouco dela, mas ela estar litigando em favor de um precedente legitima a tutela de evidência. Você tem também a possibilidade, vejam o artigo 1022, que traz um retrato de que se o juiz não passar ao largo do enfrentamento de um precedente, essa questão vai ter que ser desafiada por embargo de declaração. Lógico, legitima improcedência liminar de pedido, todas essas questões, e vejam, ainda a questão dos efeitos rescisórios. Se você tem um precedente, se você tem um precedente qualificado, uma ação do Supremo, que foi julgada de determinada maneira, com controle concentrado de constitucionalidade, e você quer executar um título que seja contra essa tese que foi firmada, esse seu título não executa. E aí, dentro dessa sistemática, preciso que o advogado saiba dançar conforme a música e tem que dar os seus pulos ali, porque, de fato, a gente tem um pleiade muito, muito expressivo de ferramentas, de questões que você pode arquitetar para trabalhar bem com precedente. E a gente teve o primeiro, quer dizer, por isso que eu acho que 2025 foi o mesmo ano de precedente, porque ele vem encerrando, né, aquele impacto de 2024, que foi um número absurdo de cassações de sentenças de decisões trabalhistas com base nos temas vinculantes de terceirização. Muitos temas que passaram a desafiar e trazer mais poder ainda para o precedente. Porque, vejam, olha o número expressivo, quer dizer, hoje o Supremo tem mais do que o dobro de habeas corpus em número de reclamações. Né? A gente teve em 2025 85 mil reclamações. Desse retrato, senhores, vejam, não é um número inexpressivo, porque para o Supremo, para ter provimento de recurso extraordinário, está em torno de 2%, 3%. A gente tem provimento de reclamação, veja, praticamente 25%. É muito expressivo isso em termos de jurisdição constitucional. É muito grande o número de ações, reclamações que são julgadas procedentes. Tem um estudo da FGV que saiu no ano passado, trazendo um detalhe sobre a maioria, um retrato sobre essas reclamações procedentes. E mostrando que mais de 80% estaria uma ligação muito intensa com a análise econômica do direito, ou seja, a maioria das reclamações que foram julgadas procedentes para o Supremo Tribunal Federal no tema de terceirização exorbitam o valor de R$1 milhão.
é uma questão a se pensar, mas de qualquer forma é muito impressionante o número de demandas que são julgadas procedentes. E vejam, do total de reclamações do Supremo, distribuídas isso esse ano, esse é retrato de 2025, a gente tem também mais do que 25%, porque a gente está falando de processo civil e processo do trabalho, em tema de jurisdição trabalhista. Então, mais de 25% o tema é da Justiça do Trabalho. Olha como é que houve esse disparate, quer dizer, o maior número de ações até então, que tinha uma jurisprudência super defensiva, de habeas corpus. Hoje a gente tem uma jurisprudência tolerante com as reclamações que estão em trâmite no Supremo Tribunal Federal, contestando decisões da Justiça do Trabalho. Lógico, é uma ação de fundamentação vinculada que parece ser bem estreita, mas vejam como é que vem sendo superada a jurisprudência das reclamações. Ao longo dos anos, né, com muito poucas reclamações comparado com o que a gente tem hoje, a gente tinha uma jurisprudência vinculante, jurisprudência muito, muito dominante no sentido de que não poderia ser usado como sucedâneo recursal, que você teria que ter essa estrita aderência, a questão de que não cabe contra decisões de trâmite no julgado, a questão de que você teria que esgotar a instância na ação de origem, na decisão reclamada, a impossibilidade de revisão de fatos. Eu confesso para os senhores, todos esses preceitos no arquivo do meu escritório eu tenho para desmentir. Seja cassando decisões, que na verdade não tinha tão estrita aderência assim, mas mesmo assim a gente cassou, ou sendo a vítima da cassação. Decisões transitadas em julgado, que eu já estava executando, que eu já tinha gasto por conta, digamos assim, e o Supremo na mão grande, numa canetada individual de ministros, né, porque acaba que a decisão fica na mão do relator, eu tive cassada. E a gente ainda tem, eu lembro que eu tive uma cassada que foi que a relatoria, quer dizer, teve uma reclamação contra o nosso cliente e caiu na ministra Rosa. Foi logo no início, quando a gente estava no início do chuvarel das reclamações. E a ministra não cassou a decisão, era uma decisão do TST. Não cassou. Quando foi em desembargo de declaração, já tinha julgado a DPF da terceirização. E aí o ministro Alexandre de Moraes falou assim, não, agora eu vou cassar, porque agora já está valendo a reclamação. E a ministra Rosa falou assim, não, mas peraí, mas quando ela propôs a reclamação, nem estava valendo assim, era só uma situação que a gente estava encaminhando. Ou seja, e o que era mais louco ainda, que a minha decisão estava transitada em julgado, meu Deus, isso era na execução, no suplício da execução. E ficou vencida por todos os demais da turma e a decisão foi cassada. Então, assim, todos esses parâmetros estão meio que para inglês ver. O resumo da ópera é, quando quer caçar, caça, quando não quer, tem a misericórdia. E, veja, ministro, faltando 1 minuto e 46. E o que eu queria registrar é que, por mais que seja conturbado, né, por mais que seja meio que apavorante a história do precedente ou do pós-cedente, como é no Brasil, ainda assim me parece melhor do que um sistema totalmente aleatório em que cada juiz decide de um jeito e chega em cada juiz por sorteio. Então, digamos, é um mal necessário que a gente precisa tentar se adaptar e agora a gente ainda está nessa onda específica para o TST, já tem mais de 200 reclamações distribuídas agora esses meses, né? Pela questão esse sistema confunde um pouco, meu filho falou, e é verdade, confunde, porque o outro aplaude, você não sabe o que é. Aí tem a pessoa que está te assistindo, mas está traindo, tem o outro que está lá e está te assistindo. Mas, enfim, é isso, eu queria deixar um beijo grande, porque é a primeira vez que eu acho que o meu filho me assiste na plateia, e eu dei essa palestra especialmente emocionada pelo Rafael. Obrigada.
obrigado, querida confreira Carolina Tupinambá, e parabéns, Rafael, pela mãe que você tem, não é? E dizer que nós estamos aqui com a presença de dois ex-presidentes do Tribunal Superior do Trabalho, não é? O ministro Vantuil Abdala, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Que legal, né, vocês estarem aqui conosco para exatamente ver esse tema que é tão instigante, tão relevante. E a presença dos meus filhos aí, que não é? Maurício e Matheus, não é legal? Muito bom estar com vocês, que agora, não é? Eu sou um integrante do escritório, não é? E dizer exatamente essa preocupação toda. E com relação à grande quantidade, a reflexão que se faz é exatamente sobre isso, a quantidade de reclamações. Mas descobriram uma variante com relação às reclamações. A maioria delas é um bypass do primeiro grau de jurisdição. Decisão precária que ainda não passou por uma primeira análise. E é muito mais fácil a reclamação direta ao Supremo Tribunal Federal, porque não tem custo. Não é? E para esgotar a instância de cada jurisdição, é preciso passar por todas aquelas decisões, o esgotamento da instância. Então a reclamação surge como sucedânea de recurso mesmo, e esse não é o objetivo dela. Não é? Tanto que é necessário que as decisões em consonância com os precedentes qualificados obrigatórios tenham a autoridade e eficácia, tanto que não desafia recurso. Fica no âmbito do tribunal com agravo interno. E o próximo palestrante é o juiz César Zucati Pritch, cujo tema, cooperação para a formação de uma rede nacional, a vez dos TRTs. O juiz César Zucati Pritch é Juris Doctor pela Universidade Internacional da Flórida, doutorando em processo civil comparado pela Universidade degli Studi di Roma, a Tor Vergata, mestre em processo civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, juiz do trabalho, titular, coordenador do NUGEPINAC e membro do Centro de Inteligência da 19ª Região de Alagoas. Foi juiz auxiliar da presidência do TST, quando eu exercia a presidência do TST, e também juiz auxiliar da vice-presidência do TST. Então foi meu juiz auxiliar durante esse tempo todo e fez um trabalho extraordinário. E autor do Manual de Prática dos Precedentes no Processo Civil e do Trabalho, e o TST enquanto Corte de Precedentes. Meu caro amigo, juiz César Pritch, a quem eu passo a palavra. É um craque. Obrigado. Por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria dizer que é uma enorme honra para mim falar com a presidência de mesa do meu chefe, eterno chefe, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que deu essa oportunidade de aprendizado, né, de estar dentro da Corte de Precedentes, presenciando, vendo tudo muito de perto e podendo contribuir com algumas ideias, né? Senhores, o tema de hoje, só se fosse pegar o gancho da implicação entre o sistema de precedentes e o controle, as reclamações, a gente poderia avançar umas 5 horas, né, Carolina? Tocando esse tema, mas nós temos uma limitação de tempo, nós temos um recorte de 15 minutos para a gente poder trazer, cada um de nós compondo essa mesa, trazer uma contribuição para que juntos possamos ter um debate mais completo, uma visão mais holística. Eu só faço aqui o comentário de que estão lá fora, sendo lançados, né, às 18 horas, ou quando terminar aqui o painel, vamos ter a oportunidade, quem der a honra de adquirir exemplares, vamos estar na sessão de autógrafos, né,
O TST, enquanto corte de precedentes, ele faz um estudo transversal do TST com as demais cortes supremas brasileiras, STF, STJ, de quem muito o TST bebeu na fonte, né? E com as cortes supremas de alguns outros países, e ele passa uma parte mais prática, analisando artigo por artigo as mudanças muito substanciais que foram implementadas no TST no último ano. E o Manual de Prática de Precedentes, ele aborda a teoria, a prática, a história, aborda o common law, aborda técnicas, modelos de processos decisórios, ratio decidendi, distinguishing, reclamação, enfim, todas as técnicas, os fluxos procedimentais, as hipóteses, enfim, estratégias para a advocacia poder usar o sistema de precedentes melhor, né? Acho que eu vou tirar aqui que está dando interferência. Mas, enfim, senhores, nós vamos tentar, nesse curto espaço de tempo, abordar três tópicos básicos, 3 pilares. O diagnóstico do que estava acontecendo. Obrigado. Eu sou meio ceguinho, ela trouxe impresso maior, então ficou bom agora. Obrigado, viu? Estava quase pedindo socorro aqui. Mas então, abordar 3 tópicos principais. O diagnóstico do que aconteceu, basicamente, como estava o TST e as medidas que foram, medidas ousadas que os ministros do TST adotaram nessa última gestão. Uma lógica argumentativa que os advogados, os juízes de primeiro grau e os desembargadores e os servidores que os assessoram vão, inevitavelmente, nós temos um fato consumado. É um caminho sem volta, como muitos ministros disseram, inclusive na última sessão da qual o ministro Aloysio participou. Temos, assim, são praticamente 300 precedentes entre 200 julgados e 100 afetados para decisão imediato. E esses tempos estava vindo uma fala de um advogado que disse, um escritório especializado em recurso de revista, que disse que não tem nenhum recurso de revista que passe pelo escritório dele, que não tem ao menos 1 ou 2 tópicos que são tocados pelos novos precedentes. Então é um sistema que já está em pleno funcionamento. E o terceiro tópico que eu quero tratar é formas, boas práticas para que os TRTs consigam completar esse sistema com o TST, integrando, né? Se a gente pensar numa metáfora a imagem dos neurônios, os dendritos, né? Como se o TST tivesse já estendido o axônio, os dendritos, e a segunda instância tivesse agora que fazer a sua parte, uniformizar a jurisprudência internamente e fazer a conexão com o Tribunal Superior do Trabalho. E eu estou falando e não estava mudando aqui, né? Então, assim, muito brevemente, tem gente que não se dá conta que as estatísticas são assustadoras. Se nós formos olhar bem na primeira ali, vamos ver que o Tribunal Superior do Trabalho estava, vamos dizer assim, na iminência de um colapso. Por quê? Porque nós tínhamos 100 mil processos em 2002, 200 mil processos em 2012, 400 mil processos em 2022. Se a gente fizer 9 vezes fora, uma regrinha de 3, seria quase 1 milhão de processos em 2032. No ano passado foi um aumento de 23% só de 2023 para 2024. Então, a ousada medida dos ministros do TST vem para apagar um incêndio. Claro que o sistema de precedentes ele é destinado a cumprir o artigo 5º da Constituição. Isonomia. Todos em todo o país têm o direito de ter o mesmo tratamento. Agora, nós prestamos um serviço público e é claro que o TST estava preocupado em conseguir dar conta e fazer a gestão do acervo. Isso foi notado e pesou na decisão, certamente. E um outro fato muito grave era a qualidade, né, ministro, dos processos que subiam. 76% eram agravos, ou seja, era o recurso do recurso. Então o TST passava 76% do seu tempo decidindo se ia decidir, ao invés de fazer aquela coisa que a Corte de Sobreposição faz, que é produzir uma orientação nacional. E aí, qual foi o pacote de medidas, digamos assim, implementada pelo TST?
foi admissão, questões para diminuir o número dos agravos, principalmente, e no outro pilar, intensificar a formação de precedentes. Diminuir agravos, intensificar a formação de precedentes. Com relação à diminuição dos agravos, 2 medidas foram adotadas. Uma, a adoção da regra que já estava no CPC, que era o trancamento dos agravos na origem, nos tribunais regionais, quando a decisão já está conforme o precedente vinculante. Se eu tenho o precedente vinculante, o sistema brasileiro já cumpriu a sua função. Não precisa o processo ficar subindo 200 mil vezes para que o TST diga o que já disse antes. Então, entrega poder aos tribunais regionais. E a segunda questão foi a criação de uma secretaria melhor aparelhada, a Secretaria de Admissibilidade Recursal, espelhada no STJ e no Supremo, que faz o processamento dos agravos, e nesse primeiro ano de vida, conseguiu minutar e despachar 80 mil agravos. O STJ tem uma década, essa mesma secretaria, e consegue despachar 150 mil por ano. O TST, no primeiro ano de vida dessa secretaria, conseguiu fazer a metade, então, o que é uma coisa realmente digna de nota. E a outra questão, o outro pilar, a intensificação da formação de precedentes, foi criada uma secretaria de precedentes, foi adotado um atalho procedimental espelhado no Supremo, a reafirmação da jurisprudência. E por quê? Vindo no avião para cá, tinha um advogado do meu lado, a gente conversou sobre a questão, ele dizia, mas foi assodado isso. Não sei, ele deve estar aqui em algum lugar na plateia. Não foi assodado. Esses precedentes reafirmados são a jurisprudência pacífica das 8 turmas do TST há mais de 20 anos. Só que eram, infelizmente, muitas vezes ignorados no primeiro grau e no segundo grau. Então precisou que o TST dissesse o óbvio. Gente, isso aqui é para valer, é para respeitar. Então, esses 200 precedentes já reafirmados são precedentes antigos do TST, ou seja, força nova para a jurisprudência antiga. E a outra medida do pacote que realmente funcionou foi o atalho procedimental de ter a estrutura da presidência podendo fazer a ligação direta com o Pleno. Porque se passar por todos os ministros, acaba demorando um ano a mais. E não se tinha esse tempo. Nós estamos com urgência, como vocês viram pelos números, né? E o resultado disso foi um resultado notável, né, de 186 reafirmações e 97 afetações em 7 meses. Né? Então, até os memes são ótimos, né? A gente via circulando e tal. O professor ali do meme se lamentando, do 21 teses em fevereiro, 18 teses em março, praticamente arrancando os cabelos, né? 12 teses em abril, 17 teses em maio. Eu tenho medo de dormir e acordar com mais 50 precedentes do TST. Esse aqui teve até um ministro que me pediu esse meme, ministro, que esse aqui é muito bom, né? Tem um outro professor que botou assim, 69 teses em agosto, mas calma. Né? Enfim. Mas aí, eu gostaria de comentar que dentro desse fato consolidado dos precedentes, nós temos aí uma nova lógica argumentativa que vai nos atingir desde a audiência de instrução. Porque assim, se eu tenho um precedente, eu já tenho que produzir a prova, sabendo que eu vou ter que detalhar qual é o fato, para saber se o precedente lá do TST se aplica ou não. Então, se o juiz não falar qual é o fato claramente na sentença, eu vou precisar embargar de declaração. O juiz precisa colocar isso claro. O TRT precisa colocar, não é muita coisa, mas uma frase ou duas tem que colocar no acórdão, porque o TRT é a última instância fática, depois não tem como salvar o processo. O TST não pode olhar na ata de audiência e analisar depoimento de testemunho. O TST é uma instância jurídica. Então vejam a importância do trabalho do primeiro e segundo grau, a importância do trabalho da advocacia e como é estratégico conhecer o sistema de precedentes bem, porque o advogado não vai conseguir salvar o processo no recurso de revista. Quando chegar no recurso de revista, eu tenho que ter plantado aquele refinamento desde a audiência de instrução, aclarando o fato, levando isso ficando devidamente registrado no acórdão do TRT.
Então, pegando um exemplo para que isso fique mais claro. Olha só, o precedente, o IRR 61, que é um que a gente gosta, né, Cristiano? Gostamos de debater esse, e tem um outro colega que diz que eu não deveria usar mais esse exemplo, que está meio gasto. Mas é que é um exemplo bom para mostrar que a tese não é o que manda. O que manda é o caso. Por quê? Artigo 60 da Constituição, cláusula pétrea, o judiciário não pode legislar. O judiciário, ele cria a norma para o caso concreto. Então, o que vincula é o caso e não a tese. A tese é apenas um atalho linguístico para que a gente lembre onde é que o precedente está. Então, aqui diz o seguinte, a tese, o transporte de valores, fato A. Por trabalhador não especializado, fato B, configura a situação de risco apta a ensejar dano moral em ré ipsa. Então, o precedente seria, se eu olhar cara crachá, aquela coisa mecânica, só para a tese, parece o seguinte, transportou valores, quaisquer que sejam, porque na tese não diz nada, e não é um trabalhador especializado. Fato A, transportou valores. Fato B, trabalhador não especializado, quer dizer, trabalhador que não anda de colete à prova de balas, não carrega a escopeta, etc. e tal, né? Transportou valores, pagou. E aí eu gosto de fazer a seguinte pergunta. E se for o empregado doméstico com R$20 no bolso que atravessa a rua para comprar pão na padaria? Ah, mas na tese não falou nada de valores irrisórios, então não pode. Não, mas só um pouquinho. Esta tese não é um artigo de lei. A tese é apenas um atalho linguístico que me leva ao caso, o que manda é o caso. E o que diz no caso? Vendedor, motoqueiro, andava pela via pública, entregando mercadorias, recebendo valores por volta média de R$3.000 por dia. Opa, eu posso até discordar e achar que R$3.000 é pouco e que seria um valor irrisório, mas não sou eu que estou julgando o precedente. Eu tenho que entender como o TST julgou e repetir a decisão. Então, este patamar, na via pública, o TST considerou que era situação de risco. Então, se fosse valores de R$50, R$20, já haveria aí um distinguish. Então, veja como o advogado vai ter que argumentar a distinção, o juiz na sentença vai ter que argumentar, o TRT pode concordar ou não, eventualmente pode até fazer um incidente de assunção de competência para tornar vinculante o distinguishing. Porque com isso ele contribui sistemicamente para o TST. O recurso contra esse incidente de assunção de competência, ele vai subir para o TST por uma via especial, presumindo-se a transcendência pela Instrução Normativa 41A, também publicada em novembro do ano passado. Então, senhores, já me encaminhando para a conclusão, vejam que essa nova lógica argumentativa, eu não posso, da mesma forma como se fazia com as súmulas antigamente, me contentar com o verbete, eu tenho que olhar o caso. Porque, por exemplo, e se fossem valores irrisórios? E se fosse um local seguro, por exemplo, eu transporto R$3.000, que é o valor do caso precedente, mas dentro de um shopping com seguranças armados em todas as portas. Eu vou ter um ataque de pânico pelo medo de ser assaltado? Acho que não, né? R$3.000 é um valor de um computador, um PlayStation, a pessoa anda com isso dentro de um shopping, né? Então, senhores, só para finalizar aqui, e aí eu deixo os senhores com a seguinte provocação. Os TRTs, como podem contribuir para o sistema? Valorizando os fatos, dessa forma, tendo a moldura fática, inclusive para que o TST depois possa concordar ou discordar se há o distinguish ou não. Os TRTs podem, inspirados no Tribunal Superior do Trabalho, adotar o atalho procedimental da reafirmação de jurisprudência. Sugere-se que usem o incidente de assunção de competência e não tanto o IRDR, porque o IAC é mais simples e mais rápido. E, finalmente, se inspirar no Tribunal Superior do Trabalho para usar também a legitimidade concorrente da presidência, para que talvez o fluxo procedimental interno seja mais simples e se consiga fazer nos TRTs precedentes que depois eles sejam nacionalizados pela via da IN 41A. Era isso que eu tinha para dizer para os senhores.
E eu agradeço muito. Obrigado, chefe. Parabéns, meu caro César Zucati Pritch. Como disse, era um craque, não é? E, na realidade, o que nós temos nessa história, dessa mudança de paradigma, porque, na realidade, nós estávamos convivendo ultimamente com a subida de 400 mil agravos de instrumentos por ano. Desses 400 mil agravos de instrumento que subia ao TST por ano, 6% apenas tão somente eram providos. 94% desses 400 mil só vinham passear em Brasília durante 3 anos, não é? E voltavam sem qualquer alteração. Simplesmente porque a decisão estava em consonância. Muitas vezes, claro, quando subia o recurso revista, muitas vezes era resistência do tribunal às decisões consagradas pelos tribunais superiores. E outras vezes, não é? A decisão era acolhida pelos tribunais regionais. No entanto, o sistema recursal permitia, porque as decisões eram persuasivas. Não é? Por exemplo, súmula que foi estabelecida em 1981, 83, que já não havia mais debate sobre ela e ainda uma recorribilidade intensa. Exatamente fomentando esses 400 mil agravos de instrumento que iriam naturalmente não dar solução nenhuma, apenas procrastinar em 3, 5 anos o andamento do processo. Daí não cabia o recurso se a decisão estiver em consonância, nada mais razoável. E tudo isso termina com uma outra coisa chamada o fim da guerra de modelos. Porque o que nós vimos era o seguinte: petição inicial, modelo. A defesa, modelo. Sentença, modelão. Recurso ordinário, modelo. E assim as contrarrazões, o acórdão regional, o recurso de revista, o despacho denegatório, o agravo de instrumento e a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, também um grande modelo, para exatamente negar provimento. E nós temos uma dívida histórica com a morosidade do processo, que precisamos resgatar essa dívida. Mas o juiz Cristiano Siqueira Abreu e Lima, aliás, só tem amigo, né? Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, o UniCeub, foi pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Mackenzie, e em Economia do Trabalho e Sindicalismo pela Unicamp, mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade de Essex, com revalidação pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Teoria Crítica de Direitos Humanos pela Universidade Pablo de Olavide, professor de graduação e pós-graduação do Instituto de Educação Superior do Brasil, o IESB, na Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho da 10ª Região, no Centro Universitário de Brasília, foi presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 10ª Região, a Matra 10, atuou como juiz do trabalho, auxiliar da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e secretário-geral substituto 2024-2025, não é? O que eu tive a alegria de tê-lo como parceiro, como juiz auxiliar nesse período. É juiz de trabalho titular do TRT da 10ª Região desde 2005, atuando principalmente nas áreas de direito do trabalho, processo de trabalho, direito constitucional, direitos humanos e inteligência artificial. Meu caro Cristiano, a palavra é sua. Parabéns. Valeu. Um abraço. Posso deixar isso aqui? Obrigado. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Obrigado.
Então, boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui novamente nesse congresso, que certamente é um dos principais eventos do direito e processo do trabalho do nosso país. Gostaria de agradecer ao convite feito pelo ministro Douglas. Para mim é uma alegria muito grande e uma responsabilidade também estar aqui, junto com amigos que são expoentes do sistema de precedentes no nosso país, meu querido César, que foi meu companheiro lá na presidência do TST enquanto juiz auxiliar, doutora Carolina Tupinambá, que fez parte aí do Conselho Científico do CPJ, e meu querido amigo também, Ronaldo Tolentino. E uma satisfação também aqui poder contar com a regência do ministro Aloísio, que certamente talvez seja o principal responsável por esta revolução que estamos vivenciando hoje, não apenas no TST, mas também irradiando-se para todos os tribunais regionais do trabalho, no que se refere a essa consolidação do sistema de precedentes. A gestão do ministro Aloísio é paradigmática e certamente será lembrada por todos por muitos anos. Bem, eu já começo com uma provocação no sentido de perguntar a todos se nós efetivamente temos atualmente o acesso a uma ordem jurídica justa, não sob uma perspectiva protocolar de mera provocação do judiciário, mas uma ordem jurídica que permita uma entrega de prestação jurisdicional segura, isonômica, célere e eficiente. E aí a gente precisa também entender um pouco a complexidade da litigação trabalhista. Diferentemente do que muitos pensam, a litigação trabalhista, na minha avaliação, tem uma série de complexidades que precisam ser bem pensadas, a começar por um massivo número de processos, na minha visão, muito fundada na reiterada prática do descumprimento da legislação trabalhista, potencializada por uma fiscalização estatal deficiente. Além disso, nós temos uma relação trabalhista regulada por diferentes fontes jurídicas, lei, normas coletivas, contrato, que se interagem e acabam gerando aí uma série de dúvidas e possibilidades de múltiplas escolhas hermenêuticas entre os agentes sociais e também pelos próprios juízes. Nós temos relações trabalhistas pouco ou irregularmente documentadas, o que gera uma complexidade também, um quadro deficitário de magistrados e servidores, e por outro lado, a despeito de todo esse contexto, nós temos o dever de prestar uma prestação jurisdicional com celeridade em virtude da natureza alimentar dos créditos trabalhistas. Um desnivelamento das capacidades de litigar, ações com pedidos de A, Z, Z1, Z2, Z3, que muitas vezes demandam uma produção de prova específica e de soluções independentes, uma intensa polarização entre as partes, o autor diz X, o réu diz Y, e aí enquanto que o juiz deveria decidir num cenário muito limitado daquilo que efetivamente é possível dentro de uma realidade vivenciada, ele acaba decidindo num cenário artificialmente dilatado, com riscos de erros judiciais e dificuldades de encontrar efetivamente a verdade real do que foi experimentado pelas partes. Enfim, temos várias questões, como o ministro Aloísio bem aqui lembrou, nós temos também essa prática de se recorrer até quando for possível, especialmente lá no TST, para que se ganhe um tempo a mais no desfecho da demanda, e isso traz aí um prejuízo muito grande à celeridade, porque importa numa morosidade, uma ineficiência muito grande da Justiça do Trabalho. E o cenário que a gente acaba vivenciando é que os tribunais estão em burnout, os tribunais estão esgotados, os tribunais efetivamente estão exauridos, porque a despeito de recordes a cada ano de produtividade, a capacidade de se julgar não acompanha o volume crescente de processos que nós temos. Eu trouxe alguns dados estatísticos, mas diante aí do tempo pequeno, eu talvez vou passar um pouquinho para a gente chegar mais ou menos aqui no caso do TST, que me parece bastante paradigmático. O TST,
a cada 10 anos tem dobrado aí o número de processos recebidos, né? Acho que o colega César comentou isso. Então, de 2004 até 2024, olha o crescimento exponencial que nós tivemos. E aí a gente se pergunta onde nós iremos parar, né? Acredito que com o sistema de precedentes haverá pelo menos aí um retardo maior desse crescimento. Mas vivenciamos um modelo de impossibilidade matemática, né? Se a gente for parar para pensar no acervo que o TST teve em 2024, considerando todos os processos recebidos, com os processos pendentes que vieram de 2023, para quitar para saldar todo esse acervo, cada ministro, e aí eu não estava considerando a presidência, César, ainda, né, a Secretaria de Admissibilidade Recursal, apenas os 24 ministros, excluídos o corregedor, vice-presidente e presidente, mas cada ministro precisaria julgar 0,47 processos por minuto, ou seja, julgaria um processo a cada 2 minutos, isso porque eu não estou considerando o tempo, né, que os ministros ainda gastam para estudar a pauta, né, dos processos de relatoria de outros ministros e para participar das sessões. O cenário seria, inclusive, pior. E aí o ministro Aloysio tocou num ponto muito importante, que acaba que nós, enquanto instituição, estamos mirando no alvo errado, né? O TST recebe cerca de 86,3% de agravos de instrumento, agravos internos, agravos de instrumento com recurso de revista, e esses agravos eles têm aí um índice de provimento muito baixo, né? Menor do que 7%. Isso faz com que a gente tenha uma dinâmica de baixa utilidade para o interesse público com elevado custo sistêmico. E aí a gente se pergunta, né, estamos enxugando gelo ou carregando água em peneira? E me parece que a segunda situação é o que efetivamente ocorre, né? É algo que realmente é irracional e muito ineficiente. E o diagnóstico, para mim, é muito claro, né? Obviamente não por culpa dos magistrados, né, dos tribunais e do TST, mas efetivamente por esse cenário complexo de litigiosidade que nós vivenciamos, né? A gente corre risco de ter uma prestação jurisdicional caracterizada por insegurança, por imprevisibilidade, né, dispersão jurisprudencial, loteria judiciária, suscetível a iniquidades, variações decisórias para contextos semelhantes, morosidade e ineficiência. E aí o que fazer, né? Qual que é o tratamento que devemos dar? Na minha avaliação, existem 4 eixos, sem prejuízo de outros, que a gente precisa efetivamente adotar enquanto política judiciária para o enfrentamento desse cenário. A primeira é relacionada à intensificação das políticas de conciliação e mediação. A segunda, o incremento de investimentos em inovação tecnológica. A terceira é um fomento a uma cultura de litigância responsável. Precisamos levar esse assunto a sério e repreender os abusos processuais que são tão danosos, né, à justiça do trabalho e à entrega de uma prestação jurisdicional justa e eficiente. E, finalmente, a consolidação do sistema de precedentes. Porque o sistema de precedentes ele é um indutor de uma ordem jurídica justa e eficiente, trazendo segurança jurídica, isonomia, celeridade e eficiência. Essa segurança jurídica, ela vem numa função preventiva e numa função estabilizadora, porque antes dos processos, o sistema de precedentes acaba inibindo, né, a existência desses conflitos judicializados, porque orientam os agentes sociais efetivamente como eles devem se portar, e dentro de uma lógica, né, até da economia comportamental, de que o ser humano ele acaba tomando decisões em princípio racionais, a gente espera que os agentes tomem decisões baseadas na interpretação judicial conhecida. Mas em relação aos assuntos e conflitos judicializados, né, acaba que também os precedentes eles geram uma função estabilizadora, porque coíbem flutuações jurisprudenciais e a aplicação de convicções pessoais superadas. O sistema de precedentes também, como bem dito pela professora Carolina, traz uma isonomia, né, que é uma expectativa legítima de todo cidadão de ser tratado pelo Estado de maneira igual aos demais jurisdicionados.
nós temos também celeridade e eficiência a partir de julgamentos mais simplificados. Né, se a gente levar em consideração que os precedentes, eles bem ou mal, orientam a ação não apenas das partes, mas também dos próprios magistrados e tribunais, a gente tem julgamentos mais simples, evitando-se aquelas rediscussões de questões que já foram enfrentadas. Mas não adianta haver previsão normativa do sistema de precedentes. Vivenciamos, antes da gestão do ministro Aloysio, 10 anos em que havia previsão normativa no incidente de recurso de revista repetitivo, de incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demanda repetitiva, mas que efetivamente ainda não havia sido aplicado. A gente precisa de um ecossistema, de um ambiente, de condições necessárias para que esse sistema ele dê certo e surta os efeitos positivos para a entrega de uma prestação mais adequada. E eu acho que em 3 eixos isso deve ocorrer, né, tanto na tecnologia, na cooperação judiciária e no compromisso ético. A inteligência artificial, ela pode trazer uma série de oportunidades à consolidação do sistema de precedentes. Primeiro, identificando processos repetitivos passíveis de virarem precedentes ou serem objeto de temas já vinculantes, como ocorre com atos do STJ e o Vitória do STF. Identificando preditivamente temas que podem se tornar casos repetitivos para instauração de incidente de assunção de competência. Gerindo os procedimentos relacionados à suspensão, tanto identificando os processos que devem ser suspensos, como também identificando os processos que devem ser julgados a partir da revogação da ordem de suspensão, e finalmente sinalizando no momento da realização das decisões, né, da tomada de decisões, os assuntos que já são objeto de precedentes, né, funcionalidade que o Galileu do TRT-4 faz. A cooperação judiciária, ela é fundamental, né? Existe muito para se falar, acho que a gente poderia fazer um painel apenas sobre cooperação judiciária, e infelizmente eu vou aqui rapidamente falar de 2 assuntos que me parecem extremamente importantes relacionados a isso. Primeiro é o compromisso individual de cada operador jurídico com o sistema de precedentes, né? Os efeitos positivos desse sistema podem ser neutralizados ou reduzidos se não houver um compromisso individual dos advogados, né, e também dos juízes no que se refere ao respeito dos precedentes que foram efetivamente aprovados. E também há necessidade de um compromisso dos tribunais, né? Primeiro, fomentando precedentes regionais, que serão importantes na própria região, mas também que podem ser utilizados nacionalmente pelo próprio TST, mas também, né, um processo de cooperação interna que busca, de alguma maneira, favorecer que os julgamentos desses precedentes eles sejam mais simplificados, mais ágeis e mais efetivos, como foi feito no TST com a reafirmação de jurisprudência. Então, os TRTs precisam rever os seus regimentos internos para prever o incidente de reafirmação de jurisprudência, que é um instrumento assim muito fácil, efetivo e que foi utilizado com muito sucesso na gestão do ministro Aloysio. Os precedentes são indutores de boa-fé, porque orientam a ação das partes, e a gente precisa realmente levar esse assunto com mais preocupação, porque há uma certa tolerância, né, a uma litigância talvez não tão próxima àquilo que a gente entenda como responsável e como algo que seja leal e de boa-fé. Existe uma reclamação muito grande, por exemplo, de algum juiz, hoje mesmo no chat que nós participamos, e alguns colegas dizendo, poxa, mas eu condeno em litigância de má-fé, o tribunal tira, enfim. O fato é que, no caso de demandas contrárias a precedentes, a gente precisa ter um cuidado maior, né, para que haja a sanção na medida adequada, de modo que os efeitos positivos dos precedentes não sejam neutralizados. O objetivo, pessoal, para que não me compreendam mal, é proteger o cidadão que demanda de boa-fé e que tem a legítima expectativa de obter,
por meio da sistemática de precedentes, uma tutela jurisdicional que seja segura, que seja previsível, que seja isonômica, que seja célere e eficiente. E aí há 4 situações, já caminhando para o encerramento, ministra Luísa, 4 situações que eu acho que a gente precisa refletir se realmente é o caso da gente entender que é uma conduta processualmente abusiva. Primeiro, deduzir ação, defesa, recurso ou qualquer expediente frontalmente contrário a um precedente vinculante. Ou deduzir essas pretensões sem uma fundamentação robusta para distinção ou superação. Segundo, distorcer a aplicação desse precedente, interpretar os precedentes de forma dissociada dos elementos essenciais da ratio decidendi. No direito americano, o professor César sabe muito bem disso, né? Existe até o compromisso de se revelar um precedente contrário à posição defendida, né? Que seria o duty to disclose. Então, mesmo que o precedente seja contrário àquilo que está se defendendo, a parte deve revelar esse precedente e aí sim apresentar a distinção e a superação necessária. E, finalmente, a invocação de precedentes falsos, inclusive por inteligência artificial. A gente tem visto aí, né, no Instagram, enfim, em vários locais, esse tipo de situação ocorrendo com a inteligência artificial sendo alucinada. Meus amigos, são mais ou menos, né, essas as reflexões que eu gostaria de trazer para vocês, e eu realmente acredito que os precedentes, junto com aquelas outras 3 medidas estruturantes, servirão como base para uma justiça do trabalho sustentável que possa entregar uma prestação jurisdicional que efetivamente os nossos jurisdicionados merecem. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, meu caro juiz Cristiano, né? Saudades, né, do tempo que nós discutimos juntos essas questões tão importantes. E o tema, de fato, é instigante, não é polêmico, instigante, e precisa de uma atenção especial de todos nós. É o espírito da cooperação, não é, do artigo 6º do Código de Processo. E é verdade, é a cultura também, não só do precedente, mas da audiência pública. É de ouvir. O judiciário agora precisa ouvir as partes e os interessados, os amici curiae. Enfim, acabou o tempo em que as decisões judiciais poderiam ser equiparadas a uma loteria. Olha, vamos entrar lá, eu vou fazer uma fezinha, quem sabe eu ganho, né? Quantas decisões nós vimos no país em que uma turma, às vezes no mesmo andar do tribunal, de um tribunal regional, ou mesmo do Tribunal Superior, uma turma no mesmo andar havia decisões diferentes. Isso realmente retira uma coisa chamada credibilidade, crença no Poder Judiciário. Mas o doutor Ronaldo Ferreira Tolentino, o tema, o papel do TST na formação dos precedentes vinculantes, é advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Mackenzie, MBA em Gestão de Pessoas e Compliance Trabalhista pela FGV, professor de Direito do Processo do Trabalho, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, presidente da Comissão Especial de Direito do Trabalho do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, um craque também na advocacia trabalhista em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho, e naturalmente irá discorrer sobre o tema que nós ouviremos com alegria. A quem eu passo a palavra. Vamos lá. Bem, primeiramente, boa tarde a todos.
Gostaria de iniciar agradecendo o honroso convite para integrar este 4º Congresso Nacional e 2º Internacional da Magistratura do Trabalho. É uma satisfação estar aqui em Foz do Iguaçu, diante de uma plateia tão qualificada, como o ministro Aloysio já falou, com 2 ex-presidentes do TST aqui na plateia. Gostaria também de cumprimentar nosso presidente, ministro Aloysio, cumprimentar meus colegas que me antecederam, cumprimentar também os conferencistas que estão aqui nos assistindo. E o que falar quando se fala por último, né? Uma enorme dificuldade, porque tudo que eu tinha para dizer praticamente já foi dito, né? Doutora Carolina, doutor Cristiano, doutor César, acabaram passeando por todo o meu conteúdo. Então, eu vou tentar aqui na minha fala fazer um grande resumo de tudo que já foi falado. Bem, eu sou advogado militante no TST já há mais de 20 anos e durante esse tempo eu acompanhei as diversas tentativas do tribunal de tentar diminuir o seu acervo, de tentar racionalizar o sistema processual do trabalho, né? Eu lembro aqui ainda da figura do desembargador convocado, depois veio a transcendência, depois veio o IUJ, né? E nada disso surtiu efeito para diminuir o volume de processos no TST. E aí arrisco a dizer que nunca vivemos um momento de transformação tão profunda quanto o atual vivido nesse ano de 2025. O tema que me traz hoje aqui, a aplicação dos precedentes vinculantes do CPC no processo do trabalho e o papel do TST, não é apenas uma discussão processual. É uma discussão sobre sobrevivência, relevância e eficácia da justiça do trabalho. Durante décadas, operamos sob a lógica do civil law, onde a lei era a única fonte primária e a jurisprudência um mero norteador. Então nós, advogados, como quando colacionávamos no nosso recurso ou na nossa inicial uma jurisprudência, era mais no intuito de tentar convencer o magistrado, de tentar persuadi-lo da nossa tese, né? Sem que aquela jurisprudência tivesse nenhum efeito prático sobre a decisão sobre o qual buscávamos. Esse sistema, no entanto, gerava distorções já aqui faladas, situações, como acabou de dizer o ministro Aloysio, num mesmo andar, uma turma decide de um jeito e a turma ao lado decide de outro sobre a mesma matéria. Ou então, muito pior, em TRTs, a mesma turma, a depender da composição, decidia de forma diferente, né? Num determinado julgamento, estava presente o desembargador A, B e C, decidia de um jeito. E aí, o desembargador C faltava, entrava o D e decidia de forma diferente. Como é que você vai explicar isso para o jurisdicionado, né? Então, era um sistema que efetivamente tinha suas distorções e o Código de 2015 veio para romper com esse velho sistema, para romper, para tentar mudar, né, essa velha sistemática. E traz o que a doutrina costuma chamar do common law à brasileira. E por que common law à brasileira? Porque o common law tradicional, como os senhores sabem, dos países do sistema anglo-saxão, ele vem das decisões respeitando julgados anteriores conforme a tradição. O common law brasileira, ele é diferente porque ele já parte da lei, né? Ao invés de partir de julgados anteriores, ele parte de uma lei já posta. E aí o sistema é feito a partir de decisões proferidas na interpretação da lei. E vejam também que, diferente do common law tradicional, o efeito vinculante não está na tradição, está na lei. É a lei quem diz que o efeito deve ser vinculante do precedente. Então, dentre diversas situações, é por isso que o common law nosso, aqui, o nosso sistema de precedentes, é chamado de common law à brasileira. Né? Estou falando aqui, estou esquecendo de passar o slide. Né? Então, nós tínhamos o common law, que tinha as suas súmulas, mas a súmula era mera jurisprudência, era uma mera
repetição de julgados, né, a condensação de julgados, né, diferente do precedente vinculante, né. O nosso sistema de precedentes, o chamado comum law brasileira, hoje tem foco na estabilidade, na coesão e na integridade da justiça do trabalho. E aí, no sistema de precedentes, voltando aqui ainda um pouco, no sistema de precedentes, o que nós devemos nos apegar é a ratio descendente, as razões de decidir que chegaram àquela tese final. Diferente do sistema anterior, que o que valia era o dispositivo, né, na súmula, no sistema de súmulas, o que vale é o dispositivo. No sistema de precedentes, não. No sistema de precedentes, como já falado aqui pelos meus colegas que me antecederam, o que vale são as razões de decidir que levaram aquele dispositivo. E aqui eu trago um caso concreto muito interessante. Os senhores bem sabem que o TST tem a OJ 402, da SDI1, que diz que não é devido o adicional de risco portuário a trabalhadores que trabalham em porto privativo ou porto misto. Posteriormente, mais recentemente, tivemos o tema 222 do Supremo Tribunal Federal, que tratou de uma outra situação que não tinha nada a ver com adicional de risco portuário de terminal privativo e terminal misto. A tese feita no sistema 222 nada tem a ver com a questão do pagamento do adicional de risco em terminal privativo. Ocorre que se você pega o acórdão que levou à tese do tema 222, se você pega a ratio descendente que levou ao tema 222, aquela ratio descendente também era aplicada ao caso do adicional de risco portuário em porto privativo. E essa ratio descendente foi levada ao TST, né, a algumas turmas do tribunal, e aos poucos as turmas do tribunal já começaram a dizer que a própria OJ 402 está sendo superada não pelo tema 222, mas pela sua ratio descendente. A matéria atualmente está na SDI, já tem 3 ou 4 turmas decidindo nesse sentido, e a matéria está na SDI para ver se a OJ 402 será superada ou não. Mas eu trago esse exemplo apenas para mostrar a diferença da súmula, que fica apegada ao dispositivo, fica apegada à redação da súmula, e o sistema de precedentes, em que você se apega não ao dispositivo, mas à sua ratio descendente. Falando um pouco agora sobre, mais especificamente, o TST, como dito aqui já também pelos meus colegas, o TST durante muito tempo foi visto como uma mera terceira instância, né? O recurso de revista era uma mera insatisfação pelo que os TRTs vinham decidindo, né? E essa visão do tribunal levou a números, como aqui demonstrado, números vultuosos, uma situação de completo caos, né? O tribunal, por mais que tentasse julgar processo, por mais que tentasse aumentar a sua produtividade, o acervo só crescia, só crescia, só crescia. E, como bem disse o ministro Aloysio também no começo da sua fala, o mundo mudou, a legislação mudou, o pensamento dos operadores do direito mudou, né? E, finalmente, viu-se o Tribunal Superior do Trabalho no papel que ele deveria realmente ocupar desde sempre, no seu papel constitucional de corte superior, de corte de precedentes, né? O TST não pode efetivamente ser aquele tribunal que fica julgando o caso do João versus a empresa X. O papel do TST é pegar o caso do João versus a empresa X e de lá tirar uma tese. E aí todos os casos de todos os Joãos que forem idênticos, vai se aplicar aquela tese que foi extraída daquele caso. É assim que efetivamente uma corte superior, uma corte de precedentes deve atuar. Atuar de forma coletiva e não ficar no caso a caso. E a grande consequência dessa mudança de comportamento do próprio tribunal estão nos números que são bem expressivos, né? Até 2024, o TST tinha fixado apenas 20 teses pela sistemática do IRR. Só em 2025 foram fixadas 290 novas teses de IRR.
Aqui eu estou considerando apenas as teses com acórdão publicado, né? E coincidências do destino, o grande responsável por essa revolução no tribunal é o presidente do nosso painel, o ministro Aloysio, tem todo o mérito dessa revolução, a qual inclusive peço uma salva de palmas. Parabéns, ministro. Falando aqui rapidamente sobre as formas de fixação de precedente, basicamente nós temos duas formas, até existem outras, mas as mais usadas são o IRDR, que é o incidente de resolução de demanda repetitiva, que é quando você tem a criação de um precedente, geralmente em tribunais, atuando numa instância ordinária, né, geralmente TRTs, mas, por exemplo, recentemente nós tivemos um IRDR no próprio TST, mas enquanto corte ordinária, né? E o IRR, recurso de revista repetitivo, que são efetivamente quando você tem aquela multiplicidade de recursos que tratam sobre a mesma matéria, e aí o TST tem que se debruçar sobre aqueles vários processos e de lá tirar uma tese efetiva para que se acabem com aquele número, né, enorme de processos e que evitar que novos processos subam ao tribunal sobre aquela mesma matéria. Importante falar também sobre a questão do overruling, que é a superação do precedente, né? Importante destacar ainda que o overruling só pode ser decretado pela mesma corte que editou o precedente ou por uma corte superior, né? Um juízo inferior jamais pode decretar um overruling de um precedente firmado por uma corte superior. Importante também aqui falar um pouco sobre o distinguish, né? O distinguish é um instrumento pelo qual se deixa de aplicar o precedente porque há alguma situação de fato ou de direito que justifica a não aplicação daquele precedente. E aí é importante colocar aqui que quando for a situação de se exercer o distinguish, essa decisão deve ser fundamentada, deve se demonstrar o porquê que está deixando de aplicar aquele precedente, né? Uma questão interessante que a House of Lords, né, que até 2009 era a Suprema Corte Britânica, até 1966 ela não admitia sequer o distinguish. Para ter uma noção da importância que o sistema de common law dá à estabilidade dos precedentes. Então, até 1966, não se admitia sequer o distinguish. Em 1966, a partir de um caso concreto, em que se estava diante de uma situação que havia efetivamente um diferencial que justificava a não aplicação daquele precedente, foi que a House of Lords passou a admitir, em situações extraordinárias, a não aplicação do precedente. E por que eu falo que são situações extraordinárias? Porque nós não podemos usar a sistemática do distinguish como forma de recusa do precedente. Tem que ter muito cuidado com isso, com a utilização do distinguish como forma de recusa do precedente. É o que a doutrina chama de distinguish fraudulento ou distinguish inconsistente. Inclusive, na recomendação número 134 do CNJ, de 2020, o artigo 14, parágrafo 3º, fala que o magistrado deve evitar, fala que o magistrado não deve usar o sistema de distinguish como forma de recusa do precedente fixado, né? O distinguish é uma ferramenta de justiça e não de escape. Se usarmos a técnica de distinção apenas para evitar aplicar uma tese com a qual não concordamos pessoalmente, estamos ferindo o princípio da isonomia. O jurisdicionado percebe quando a distinção é artificial, e isso corrói a confiança no judiciário, isso corrói a credibilidade. Criar distinções falsas para driblar o precedente é um retrocesso institucional. Fred Dier bem explica que nem todo
nem toda diferença gera um distinguish. É necessário que essa diferença seja essencial a fim de justificar esse distinguish. Já aqui, terminando rapidamente, os benefícios do sistema. Né? A estabilidade da jurisprudência não é um fim em si, mas um meio de se alcançar a justiça rápida e a igualdade processual. A aplicação dos precedentes fortalece a qualidade da decisão e permite que o juiz concentre o esforço judicial nas questões genuinamente novas. Em vez do juiz estar julgando repetidamente aquele mesmo caso várias vezes, ele vai ter mais tempo para poder pegar os casos novos e se dedicar mais para gerar novas decisões em casos efetivamente inéditos. O magistrado é o guardião da ratio descendente, garantindo que a vinculação não seja mera submissão, mas sim coerência e boa gestão judiciária. O TST dá o norte, dá a tese, mas são os magistrados de primeira e segunda instância que dão vida a essa tese, aplicando com sabedoria e sensibilidade ao caso concreto ou efetuando o distingue-se quando efetivamente ele for cabível. Dessa forma, agradeço imensamente a atenção de todos, desejo um excelente congresso, muito obrigado. Parabéns, doutor Tolentino, como sempre, reflexões importantes para todos nós, né, com relação a essa nossa cultura de precedentes e todo essa história desse papel na vida de todos, não é? E dizer essa estrutura que é preciso que a gente tenha, de fato, a coerência, a estabilidade e, acima de tudo, que com a cultura de precedentes, não corte de cassação, os tribunais, porque não tem competência para cassar decisão, não é? Ele é uma corte uniformizadora, é uma corte de precedentes. Todas as decisões terão que ser fundamentadas, aprofundadas, para que gerem a qualificação. Isso que é o mais importante. Agora nós vamos à entrega dos certificados e a foto, né? Tem uma foto? Esse primeiro é do senhor. Jura? Também? A moçada toda bate palma. Obrigado.